Quando o professor Oliveira apontou o dedo para mim na frente de toda a turma e declarou que meu amor por Pedro era uma vergonha que não cabia naquela escola, o ar pareceu congelar dentro da sala de aula. Eu, João, com 18 anos acabados de completar, senti o chão desaparecer sob os pés enquanto os olhares dos colegas se viravam como facas afiadas. Ninguém imaginava que semanas depois aquele mesmo professor iria erguer a voz para me defender de uma forma que deixaria todos boquiabertos. Aquele dia começou como qualquer outro na escola secundária de Lisboa. O sol de primavera entrava pelas janelas altas e iluminava os quadros cheios de anotações sobre literatura portuguesa. Eu e Pedro tínhamos trocado olhares discretos durante a aula de história, como fazíamos há meses desde que nos conhecemos no clube de debate. Ele era o rapaz alto de cabelos castanhos ondulados e sorriso fácil que me fazia esquecer o peso do segredo que carregava desde os 15 anos. Meus pais vinham de uma família conservadora do Alentejo e eu sabia que revelar minha orientação seria como lançar uma bomba no meio da mesa de jantar. Naquela manhã tudo mudou quando um colega ciumento encontrou uma mensagem no meu telemóvel deixado sobre a carteira e a espalhou pelo grupo de WhatsApp da turma. O professor Oliveira leu em voz alta as palavras que eu e Pedro tínhamos escrito na noite anterior, palavras de carinho e planos para um passeio discreto no Parque Eduardo VII. O silêncio inicial deu lugar a murmúrios e depois ao confronto direto. Ele me chamou à frente da sala e disse com voz firme que aquilo não era normal, que eu estava confundindo amizade com algo perigoso e que a escola não toleraria comportamentos que desviassem os valores tradicionais. Senti o rosto queimar de humilhação enquanto Pedro, sentado na fila de trás, baixava os olhos para não agravar a situação. Depois da aula ele me encontrou no corredor e segurou minha mão por um segundo escondido atrás do armário de material. "Não foi tua culpa, João", murmurou ele com a voz trêmula de raiva contida. "Vamos superar isto juntos." Mas eu já sentia o abismo se abrir. Em casa naquela noite meus pais receberam uma chamada do diretor e o jantar virou um interrogatório doloroso. Minha mãe chorou dizendo que eu estava destruindo o futuro da família, enquanto meu pai batia na mesa repetindo que nenhum filho seu viveria assim. Eu me fechei no quarto e chorei em silêncio, pensando em como o amor que me dava forças agora se tornava uma arma contra mim. No dia seguinte a turma estava dividida, alguns me evitavam como se eu tivesse uma doença contagiosa, outros sussurravam piadas cruéis nos cantos. Pedro tentava me proteger enviando mensagens encorajadoras, mas o peso da rejeição coletiva começava a esmagar meu peito. Eu questionava tudo quem eu era, porque o amor por outro homem tinha de ser tão complicado em um país que se dizia progressista como Portugal. O professor Oliveira evitou-me olhar durante as aulas seguintes, como se o simples fato de eu existir o incomodasse profundamente. Cada minuto na escola virava uma batalha interna entre o desejo de ser eu mesmo e o medo de perder tudo. Amigos de longa data como o Tiago, que eu considerava irmão, de repente pararam de sentar ao meu lado e eu via nos seus olhos a mistura de pena e desconforto. Pedro era o único farol naquele mar de confusão. Encontrávamo-nos depois das aulas em cafés escondidos perto do rio Tejo, onde podíamos falar sem medo. Ele contava sobre a própria família, que embora mais aberta ainda hesitava em aceitar publicamente, e eu desabafava sobre o vazio que crescia dentro de mim. Aqueles momentos roubados eram o que me mantinha de pé, mas eu sentia que algo maior estava prestes a explodir. Uma semana depois o bullying ganhou força. Alguém colocou cartazes anónimos nos corredores com frases ofensivas sobre mim e Pedro, e a direção prometeu investigar, mas nada acontecia. Eu comecei a faltar aulas fingindo dores de cabeça só para evitar os olhares. Minha mãe ligava para o professor Oliveira pedindo conselhos e ele respondia com frases curtas sobre disciplina e valores morais, reforçando a ideia de que eu precisava de ajuda para corrigir meu caminho. O mundo parecia encolher ao meu redor e eu me perguntava se valia a pena continuar lutando. Pedro insistia que tínhamos de ser fortes, que o amor verdadeiro não se dobrava ao preconceito, mas eu via o cansaço também nos olhos dele. A amizade com a Sofia, uma colega que sempre fora aberta e carinhosa, tornou-se meu refúgio ocasional. Ela me ouvia em segredo no pátio e me dizia que o professor Oliveira era apenas produto de outra geração que talvez mudasse com o tempo. Eu queria acreditar, mas as palavras dele ainda ecoavam como um verdito final. Aos poucos comecei a escrever num caderno escondido todas as emoções que não podia dizer em voz alta. Cada página era um grito silencioso de quem lutava para aceitar a própria identidade num mundo que insistia em rejeitá-la. A primavera em Lisboa trazia flores aos parques, mas dentro de mim só havia inverno. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Pedro e eu decidimos manter o relacionamento discreto, mas o coração não obedecia à razão. Encontrávamos-nos aos sábados no mirador da Senhora do Monte, onde a vista de Lisboa inteira nos lembrava que o mundo era maior que aquela escola. Ali de mãos dadas falávamos sobre o futuro, planos de ir para a universidade juntos, talvez estudar literatura ou cinema em Coimbra. Ele me contava histórias da sua infância em Setúbal, onde descobrira cedo que gostava de rapazes e como a mãe o abraçara sem hesitar. Eu invejava aquela aceitação simples, enquanto minha própria casa se transformara num campo minado. Meu pai mal me dirigia a palavra e minha mãe alternava entre orações silenciosas e tentativas de conversa forçada sobre namoradas que eu nunca teria. Um dia ela me levou a um psicólogo recomendado pelo professor Oliveira, alegando que era só para conversar, mas eu sabia que era uma tentativa de me mudar.
Saí da consulta mais vazio do que nunca porque o profissional insistia em focar em causas externas em vez de simplesmente me ouvir. Na escola o clima piorava. O Tiago, meu antigo melhor amigo, começou a espalhar rumores dizendo que eu estava influenciando outros rapazes e que Pedro era o culpado de tudo. Via decepção nos olhos de colegas que antes me respeitavam e isso doía mais que qualquer insulto direto. Sofia tentou defender-me numa reunião de turma, mas foi silenciada por olhares hostis. Eu sentia o isolamento crescer como uma sombra que engolia minha confiança. Pedro era minha âncora. Uma noite chuvosa ele apareceu debaixo da minha janela com um guarda-chuva e um bilhete escrito à mão dizendo que o amor não precisava de aprovação alheia para existir. Subimos ao telhado do prédio e ficámos ali horas falando sobre sonhos e medos. Foi nesse momento que percebi o quanto ele também lutava internamente com o medo de perder a bolsa de estudos se a escola descobrisse tudo. O professor Oliveira continuava distante nas aulas, mas eu notava que ele me observava mais do que antes, como se estivesse avaliando não só o aluno mas o ser humano por trás. Um incidente pequeno mudou o rumo das coisas. Durante uma atividade de grupo sobre direitos humanos na Europa, o tema da igualdade LGBT surgiu e um colega fez uma piada homofóbica apontando para mim. Em vez de ignorar, o professor Oliveira interrompeu com voz cortante dizendo que preconceito não tinha lugar na sua sala. Foi a primeira vez que vi uma rachadura na sua postura rígida, mas ainda assim ele não me olhou diretamente. Depois da aula, Pedro me abraçou no estacionamento e disse que talvez houvesse esperança afinal. Em casa a pressão familiar aumentava. Meu tio veio de visita do interior e a conversa virou um sermão sobre tradições portuguesas e família. Eu saí para o jardim e chorei sozinho sob a oliveira velha que meu avô plantara anos atrás. Pedro ligou e ficámos ao telefone até de madrugada falando sobre como o amor nos tornava mais fortes mesmo quando o mundo tentava nos quebrar. A amizade com Sofia evoluiu para algo mais profundo. Ela se tornou a irmã que eu nunca tive e me ajudava a planejar pequenas fugas para encontrar Pedro sem levantar suspeitas. Mas o cansaço emocional começava a cobrar preço. Eu perdia o apetite, dormia mal e as notas caíam. O diretor chamou meus pais e o professor Oliveira participou da reunião sugerindo apoio psicológico mais intensivo. Eu saí dali sentindo que todos viam em mim um problema a resolver em vez de um rapaz apaixonado. Naquela noite escrevi no caderno uma carta para mim mesmo prometendo nunca desistir do que sentia por Pedro. O verão se aproximava e com ele a esperança de férias longe da escola. Planeávamos uma viagem curta a Sintra, só nós dois, onde poderíamos ser livres por alguns dias. Mas antes disso uma nova tempestade se formava. Alguém anônimo enviou fotos nossas tiradas no parque para o grupo da turma e o caos explodiu novamente. Mensagens de ódio chegaram ao meu telemóvel e eu bloqueei números sem parar. Pedro foi chamado à direção e voltou pálido dizendo que o professor Oliveira o questionara sobre nossos planos futuros. Senti o desespero subir, mas o olhar dele me lembrava que juntos éramos mais fortes. Caminhámos pela Avenida da Liberdade de mãos dadas pela primeira vez em público e o vento de Lisboa pareceu levar embora parte do medo. Ainda assim eu sabia que o pior estava por vir. O verão trouxe um breve respiro, mas a volta às aulas em setembro foi como cair num poço sem fundo. As fotos tinham circulado por toda a escola e agora até alunos de outros anos me reconheciam nos corredores. Pedro e eu decidimos ser mais cautelosos, mas o coração não aceitava esconder o que sentíamos. Uma tarde após o treino de futebol ele me encontrou no vestiário vazio e nos abraçamos em silêncio, sabendo que cada segundo roubado valia ouro. O professor Oliveira parecia mais pensativo nas aulas de português, onde discutíamos Camões e o amor impossível. Uma vez ele citou versos sobre paixão proibida e olhou na minha direção por um instante longo o suficiente para me fazer questionar se ele entendia mais do que demonstrava. Em casa a situação estava insustentável. Meu pai ameaçou cortar a mesada se eu não frequentasse um grupo de jovens da igreja e minha mãe chorava todas as noites rezando pelo meu regresso ao caminho certo. Eu comecei a passar mais tempo na casa de Sofia, onde seus pais mais liberais me recebiam como filho. Ali podia falar abertamente sobre Pedro e sentir que existia um lugar seguro. Mas o bullying ganhou forma física. Um grupo de rapazes mais velhos me encurralou no pátio após as aulas e me empurrou contra a parede chamando-me de nomes que ainda ecoam na minha mente. Pedro chegou correndo e interveio levando um soco que lhe rachou o lábio. Fomos os dois à enfermaria e ali ele segurou minha mão sem medo dos olhares. O professor Oliveira soube do incidente e pela primeira vez não me repreendeu. Em vez disso chamou-nos à sua sala e perguntou calmamente como estávamos. Eu esperava outro sermão, mas ele apenas nos ofereceu água e disse que violência nunca seria tolerada. Foi um pequeno raio de luz num céu escuro. No entanto, a crise familiar explodiu quando meus pais descobriram que eu passara um fim de semana em Sintra com Pedro. A discussão foi brutal. Meu pai gritou que eu não era mais filho dele e minha mãe implorou que eu procurasse cura. Saí de casa com uma mochila e passei a noite na casa de Sofia chorando até não poder mais. Pedro veio de madrugada e ficámos os três conversando até o sol nascer. Ele me disse que o amor não dependia de sangue mas de escolha e que eu sempre teria um lugar ao seu lado. A escola soube do meu afastamento temporário e o professor Oliveira foi chamado para uma reunião com o diretor.
Rumores diziam que ele defendera minha permanência apesar de tudo. Eu voltava às aulas com o coração pesado mas determinado. Sofia organizou um pequeno grupo de apoio discreto com mais 2 colegas que também enfrentavam questões semelhantes e ali compartilhávamos histórias sem julgamento. Pedro e eu fortalecíamos o laço através de cartas escritas à mão que trocávamos escondidas. Nelas falávamos do futuro de uma casa pequena em Lisboa, de viagens pelo Douro. Mas o medo persistia. Um dia o Tiago, meu antigo amigo, aproximou-se arrependido, admitindo que espalhara os rumores por inveja e pressão dos pais. Chorámos juntos no banco do jardim e ele prometeu corrigir o erro. Foi um passo de cura, mas a ferida ainda latejava. O professor Oliveira começou a incluir temas de diversidade nas aulas e eu via os colegas prestarem mais atenção. Uma aluna perguntou abertamente sobre direitos LGBT em Portugal e ele respondeu com fatos históricos sobre a despenalização e o casamento igualitário. Senti um nó na garganta ao perceber que talvez ele estivesse mudando. Pedro notou a minha esperança crescente e me abraçou forte, dizendo que o mundo às vezes surpreendia. As festas de fim de ano escolar aproximavam-se e com elas um baile tradicional. Eu e Pedro decidimos ir juntos discretamente como amigos, mas o coração batia mais forte só de imaginar. Minha mãe ligou pedindo que voltasse para casa e eu aceitei com condições. O reencontro foi tenso, mas ela me abraçou e sussurrou que me amava independentemente de tudo. Meu pai ainda mantinha distância, mas pelo menos não gritava mais. Naqueles meses aprendi que o crescimento vinha da dor e que o amor por Pedro me ensinara a ser mais forte do que jamais imaginei. O professor Oliveira continuava a observar tudo em silêncio como se guardasse um segredo próprio. O baile de final de ano transformou-se no palco onde tudo se desvendou. A sala de ginástica decorada com luzes e balões ecoava com música portuguesa tradicional e risos de alunos aliviados pelo fim das aulas. Eu e Pedro chegámos juntos vestidos simples, mas com olhares que diziam tudo. Dançámos afastados no início, mas quando uma música lenta tocou ele estendeu a mão e eu aceitei. Os olhares começaram a surgir murmúrios e depois um grupo de rapazes mais agressivos aproximou-se com intenções claras. Um deles empurrou Pedro e gritou que aquilo era inaceitável na escola deles. O caos instalou-se rapidamente, alunos divididos entre curiosidade e hostilidade. Foi então que o professor Oliveira surgiu no meio da multidão com voz autoritária e firme. Ele colocou-se entre nós e os agressores e declarou em alto e bom som que ninguém seria agredido na sua presença por amar alguém do mesmo sexo. A turma inteira parou chocada. Ele continuou falando sobre respeito, sobre como o preconceito quase destruíra a vida do seu próprio irmão mais novo anos atrás, que escolhera o silêncio e pagara com a vida. Revelou que a sua oposição inicial viera do medo de ver outro jovem sofrer o mesmo destino e que observar-me lutar contra o mundo o fizera repensar tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alunos que me tinham evitado agora olhavam com olhos diferentes. Sofia aplaudiu primeiro, depois mais vozes se juntaram. Pedro segurou minha mão abertamente e eu senti lágrimas quentes descerem pelo rosto. O professor Oliveira pediu desculpas públicas a mim e a Pedro, dizendo que a sua proteção chegara tarde, mas que viria com toda a força a partir dali. Ele prometeu defender-nos perante a direção e os pais e transformou aquela noite num marco de mudança. Meus pais, que tinham vindo ao baile como acompanhantes, ficaram paralisados, mas minha mãe aproximou-se e me abraçou pela primeira vez em meses. Meu pai permaneceu quieto, mas vi nos seus olhos um brilho de compreensão lenta. Nos dias seguintes a escola mudou. O professor Oliveira organizou workshops sobre inclusão e muitos colegas pediram desculpas sinceras. Tiago tornou-se um aliado ativo, ajudando a criar um grupo de apoio LGBT dentro da escola. Pedro e eu pudemos finalmente andar pelos corredores de mãos dadas sem medo e o peso que carregávamos há tanto tempo começou a aliviar. Eu visitei o professor Oliveira na sua sala para agradecer e ele contou-me mais sobre o irmão que partira cedo demais por falta de apoio. Aquela conversa curou partes de mim que eu nem sabia que estavam quebradas. Em casa as coisas evoluíam devagar. Meu pai começou a fazer perguntas sobre Pedro e minha mãe preparava jantares onde ele era bem-vindo. O verão chegou e com ele a formatura. No discurso final o professor Oliveira citou-me como exemplo de coragem e resiliência e a turma aplaudiu de pé. Pedro e eu partimos para uma viagem curta pelo norte de Portugal, onde visitámos vinhedos e castelos, falando sobre o futuro na universidade. Ali sob o sol de Trás-os-Montes percebi que o amor não só sobrevivera ao preconceito como crescera mais forte. Sofia juntou-se a nós por alguns dias e as risadas ecoavam como prova de que a amizade verdadeira resistia a tudo. Eu cresci naquele ano, aprendi que a identidade não era algo a esconder mas a celebrar e que as pessoas podiam mudar quando confrontadas com a humanidade alheia. O professor Oliveira tornou-se mentor e amigo, enviando-me livros sobre autores portugueses que era e incentivando-me a escrever as minhas próprias histórias. Pedro e eu planeávamos o nosso apartamento em Lisboa e o sonho parecia finalmente ao alcance. O outono trouxe novas aulas e novos desafios, mas agora com uma rede de apoio sólida. Eu olhava para trás e via o rapaz assustado que fui e sorria para o homem que me tornara. A proteção inesperada do professor não só me salvara como ensinara a toda a turma que o amor sempre merecia uma segunda chance.
Os meses seguintes à formatura foram um período de verdadeira libertação. Eu e Pedro mudámo-nos para um pequeno apartamento perto da Universidade de Lisboa, onde começámos os cursos de literatura. As manhãs eram preenchidas com cafés partilhados e conversas sobre livros, enquanto as noites traziam planos de viagens futuras. O professor Oliveira mantinha contacto, enviando mensagens encorajadoras e convidando-nos para jantares onde partilhava histórias da sua própria jornada de aceitação. Meus pais visitavam-nos aos fins de semana e, embora meu pai ainda hesitasse em abraçar Pedro abertamente, o seu respeito crescia a cada encontro. Minha mãe preparava pratos tradicionais e ria das nossas anedotas como se sempre tivesse sido assim. Sofia tornou-se nossa companheira constante e juntos formámos um círculo de amigos que celebrava a diversidade sem medo. Um dia recebemos um convite para voltar à escola como palestrantes num evento sobre inclusão. O professor Oliveira apresentou-nos com orgulho e a turma que outrora nos rejeitara agora aplaudia com entusiasmo genuíno. Tiago subiu ao palco ao nosso lado e admitiu publicamente os seus erros passados, transformando o momento numa lição poderosa. Eu falei sobre o medo inicial e como o apoio inesperado mudara tudo, enquanto Pedro descrevia a força que encontráramos um no outro. O auditório encheu-se de lágrimas e abraços e eu senti que o ciclo de dor finalmente se fechara. De regresso ao apartamento naquela noite, Pedro e eu sentámo-nos no terraço olhando as luzes de Lisboa. Ele segurou minha mão e disse que o nosso amor provara ser mais forte que qualquer preconceito. Eu sorri, lembrando o dia em que o professor Oliveira me condenara e como a sua proteção posterior nos dera a liberdade de ser nós mesmos. A vida continuou com altos e baixos, mas agora com ferramentas para enfrentá-los. Escrevi um diário completo da nossa história e enviei uma cópia ao professor Oliveira como agradecimento. Ele respondeu com uma carta longa confessando que proteger-me fora a forma de honrar a memória do irmão e que ver o meu crescimento o curara também. Pedro e eu celebramos o nosso primeiro aniversário oficial com um piquenique no Parque da Pena em Sintra, onde tudo começara a mudar. Ali, deitados na relva sob as árvores centenárias, prometemos continuar a crescer juntos. A família expandiu-se com a chegada de um cão adotado e planos para um futuro onde pudéssemos ajudar outros jovens na mesma situação. Lisboa tornou-se não só o cenário das nossas vidas, mas o símbolo de uma cidade que evoluíra conosco. Olhando para trás, eu via o rapaz que quase se perdera e o homem que emergira mais sábio e compassivo. O professor Oliveira aposentou-se no ano seguinte, mas continuou a mentorizar jovens através de workshops online. Eu e Pedro visitámo-o regularmente e cada encontro reforçava a lição de que a mudança era possível quando o coração se abria. A nossa história espalhou-se discretamente entre amigos e conhecidos, inspirando outros a falar abertamente sobre amor e identidade. No final percebi que o maior presente não fora apenas a proteção, mas a lição de que ninguém está sozinho na luta pela aceitação. Pedro e eu continuámos a construir uma vida cheia de significado, onde o passado doloroso servia apenas como base para um futuro luminoso. E assim, em Lisboa, entre o rio e o céu, o amor gay encontrou o seu lugar legítimo e eterno. Acha que um professor que já demonstrou preconceito contra relacionamentos gays pode mudar de coração e tornar-se um verdadeiro protetor? Verdadeiro ou falso?